Tem um cara aqui pedindo, isso aí eu ia falar, foi bem lembrado, cara. O Peter Thiel hoje, né, cara, ele tá rodando o mundo com uma palestra sobre o anticristo. Então, eu vi essa palestra, tem no YouTube. É o Anticristo e o Apocalipse, né? Pô, Eu fiquei pensando, eu o ouvi cara falar do Vale- sobre isso, mas o Vale do Silício mas o que ele tá fala, fazendo? Sérgio? O que ele Não, fala, eu não afinal? vi a palestra, não. Você chegou a assistir? Então, vamos lá. Eu vi uma parte. Vou contar o que eu sei. Tá. Vamos lá. Ele tem uma visão escatológica, ele é aquele tipo de católico estranho. Que assim, ao mesmo tempo que ele é conectado com o lado do Vale do Silício, como empresário e tudo mais, ele tem um lado católico esotérico. Então ele é muito esotérico. Então tudo pra ele tem significado, tudo. A própria questão do Palantir vem daí, o nome, né? Que vem do Isso aí. Senhor dos Anéis. Não é isso mesmo? Sim. Exatamente. Então ele é um cara estranho por isso, porque ele é um cara esotérico. E aí, a grande perspectiva do Peter Thiel, vocês estavam dando exemplo, por exemplo, do olho de Sauron, né? Que é o cara, aquele olho que vê tudo. Tem uma outra representatividade, outra figura de linguagem que a gente pode colocar também, que é aquela torre que tem no livro do Michel Foucault. Como que você controla e disciplina as pessoas e tal, que é aquela torre central, onde tem sempre alguém vigiando dentro da torre, a torre é espelhada, as pessoas ao redor da torre estão numa cela, as pessoas podem sair a qualquer momento. Se você conseguir sair, você tá livre, porém, como você não sabe se tem uma pessoa olhando pra você naquele momento, e essa pessoa tá armada com uma arma, você nunca sai. Então tá todo mundo preso, todo mundo sendo vigiado, você não tá vendo quem te vigia, entendeu? Essa analogia da torre do Michel Foucault no livro Caraca, Vigiar e Punir. Mostra essa mesma perspectiva do Peter Thiel. Vigiar sim. Você não precisa nem punir, é somente vigiar. Tudo que você vigiar da pessoa, você vai estar olhando o tempo inteiro o movimento da pessoa, a preferência dela, a pesquisa dela, o dinheiro dela, toda a vida da pessoa está exposta, né? Os dados genéticos da pessoa. Exatamente. Entendeu? Tudo. Você pode saber tudo. As doenças da pessoa. Você pode saber mais do que ela mesma. Então, a perspectiva dele é de que nós estamos caminhando, né, para Aí vem, como eu falei, um lado esotérico, esse lado milenarista. Estamos caminhando para o apocalipse. Estamos caminhando para a questão do anticristo. E aí entra a inteligência artificial, né, como meio para isso, né? Meio, inclusive, para poder, como ele falou, você tem como controlar para que você possa fazer utilização da IA para o bem, entendeu? Porque a IA também pode ser usada pelo mal. Então, é uma forma de você se contrapor a esse anticristo que vai surgir. Então, a própria ideia de surgir um líder global, surgir uma pessoa que se apresenta como um cara influente, poderoso, que sabe das coisas e que entende da sociedade, vai surgir esse cara, e aí ele precisa se antecipar pra se contrapor esse cara, entendeu? Então essa foi a parte que eu vi, porque assim, a entrevista era muito longa, mais de 1 hora, mas ele é um cara esotérico, ele não acredita só em ciência, não. Ele é um cara ligado a tudo muito no campo espiritual, então ele acredita que tem mensagens subliminares, e essas mensagens se alimentam também das pessoas, entendeu? Então ele quer convencer as pessoas. Ele foi fazer a palestra lá em Roma, né, cara? Exato, ele quer convencer as pessoas de que existe uma questão espiritual grande, desencadeada no mundo, que vai levar ao anticristo. Júnior. E passa por ele. Ele é o cara iluminado pra isso. Ele é que vai salvar. E aí ele queria usar a inteligência artificial pra combater isso, né? Foi isso que você falou. É isso que eu entendi, certo? Então, a inteligência artificial é Pra combater esse anticristo que vai usar também a inteligência artificial. Sim, porque é o conhecimento. Mas eu penso assim, cara, se ele é um cara que tem tanto poder, e a gente já falou sobre isso aqui, o Sérgio falou no início, eu penso que ele pode ser um cara que estaria apto para ser o próprio anticristo, cara. Por quê? Exatamente. Porque assim, às vezes um discurso desse também pode ser um discurso com palavras doces, com palavras boas, e que, de certa forma... cara, é isso que você falou, refletem os meus pensamentos também. Eu compraria essa ideia dele tranquilamente, entendeu? Então é um discurso com palavras doces que vai levar boa parte da multidão, e no final das contas, quem vai ter o poder e o controle sobre os dados das pessoas, como o Sérgio deu o exemplo aqui do Reino Unido, por exemplo, em que
Já tá na mão dele, ó. Tá na mão dele já. Do dado de saúde. Exatamente. E isso é só um passo, né? Então ele seria um cara que seria propenso a ser, se a gente olhar de um lado político, o único líder global, ou de um lado religioso, o anticristo. Pra mim, a galera fala do Elon Musk, mas eu penso que ele tem um potencial maior do que o Elon Musk. Sim. Eu acho ele um cara muito, muito estranho. Porque ele estava em diversos momentos da história no lugar certo. Como agora ele tá no lugar certo de estar próximo do J.D. Vance, acima de tudo, que já conhece há muitos anos, e tá próximo do Trump, né? Mas, por exemplo, o J.D. Vance também é um cara que apareceu, a gente não sabe nem como. Ele já chegou lá como vice-presidente dos Estados Unidos. Tem toda uma história sobre tem toda uma história. Quando você vê, o Peter Thiel tava por trás do J.D. Vance lá atrás, na época da faculdade. E um cara muito jovem, então... Foi identificado, né? Exatamente. O que dá a impressão é que o Peter Thiel é um cara que fica tipo olheiro. Ele deve ter tipo uns olheiros, igual olheiro de futebol, que fica rodando as principais universidades dos Estados Unidos, entendeu? E vendo possíveis, né? Pô, aquele cara ali, ó, sei não, hein? Muitos dizem, por exemplo, que a própria história lá do Facebook, né, do próprio Mark Zuckerberg, quando ele faz lá o Face Match, né, que comparava foto de mulher, e aquilo lá acaba passando e quebrando a segurança de Harvard, dos computadores de Harvard. Aquilo lá, dizem alguns, não sou eu que estou dizendo não, hein? Algumas pessoas dizem isso, que isso ligou um alerta para o Peter Thiel, e ele falou assim, cara, tem um cara ali em Harvard que é um cara foda, hein? Vou ficar de olho nele, entendeu? E aí ele já entra, mas é sempre nos bastidores. Aí ele já entra nos bastidores, já começa, tanto que um dos caras no começo do Facebook colocou grana foi o Peter Thiel, entendeu? É isso mesmo. Como que ele conhece o Mark Zuckerberg? Então dizem alguns que quando teve esse evento aí do Face Match ter quebrado a segurança de Harvard, já acendeu um negócio pra ele lá e falou, opa, tem um cara ali, entendeu? Então meio que parece que ele fica, né? Como você falou, né? O olho lá de que tudo vê. O olho que ele tudo tá vê. lá, ele tá de olho nos caras muito foda. O Vance é a mesma coisa. Então, o J.D. Vance, ele foi achado, encontraram ele na época da faculdade, né? E aí o J.D. Vance, ele tem alguns negócios, e todos os negócios de sucesso, amparado em quem? No Peter Thiel. Então ele conhece o J.D. Vance desde a época da faculdade. Esse cara, ele chegou a ser candidato para vice-presidente como um dos mais jovens da história. Ele é muito novo, cara. Você não tem noção. Ele é muito novo. Inclusive, ele tem umas opiniões assim que as pessoas nem entendem. Porque ele conversa mais com o público da geração Z. E, normalmente, o público que acompanha o debate aberto da política é um povo mais engajado acima dos 40 anos, entendeu? Sim. Então, vamos lá. A gente tá falando do J.D. Vance, ligado ao Peter Thiel. Esse cara, como vice-presidente, dá uma abertura gigantesca pro Peter Thiel fazer o que ele quiser. Claro. Então, a perspectiva do Peter Thiel ser um cara muito poderoso é perigosa também. Então, essa concentração de poder na própria empresa é uma coisa muito perigosa. Pô, isso aí é muito perigoso. Isso sim é perigoso. É que... De ter uma pessoa só que ele tava falando. Aí, mas respondendo... Não sei se ele vai comandar o mundo todo, mas boa parte do mundo ocidental ele comanda. Sim. Mas respondendo, o que ele tá dizendo é o seguinte. Querendo ou não, a IA tá aí, certo? Se tem Peter Thiel ou não, a IA tá aí. E a IA, ela tá criando um vácuo ético. Esse é o problema. Tem um vácuo ético. Tem um vácuo que foi criar. Por exemplo, o que as pessoas vão fazer pra trabalhar? Quem precisa trabalhar e ganhar dinheiro? O que a pessoa vai fazer se ela não tiver mais trabalho? É um vácuo ético. Coisa que há 10 anos atrás não existia. Então, o que a pessoa vai fazer, por exemplo, se ela precisar ser sustentada? Ela não vai ter nada e será feliz? A gente vai acreditar no governo? Vai ter um líder global, um governo central que vai promover essa distribuição de dinheiro a nível mundial? É um vácuo ético. Isso é a ideia do Elon Musk. A ideia do Elon Musk. Então, renda universal. Toda a grande questão é que a gente vive um período de transformação, é um vácuo ético, certo? Ou seja, as relações, a forma, aquilo que você enxerga o que é certo e o que é errado, tá pra mudar isso daí. Sim. E essa mudança é tão profunda que vai ser feita de uma forma ou de outra. Então a gente precisa se antecipar, a gente precisa se modernizar, a gente precisa de diversas reformas ao longo do tempo, que devem ser feitas justamente porque nesse vácuo ético surge o anticristo. Perfeito. Entendeu? Surge o anticristo. Sim. Então, a ideia do Peter Thiel, quando ele foi falar lá com o Papa, no Vaticano, a palestra dele é isso, gente. O tema central dele é o seguinte, ó. É uma crise... Aí todo mundo aponta, crise humanitária, gente morrendo, crise climática.
porque não sei o que, as IAs consomem não sei quanto de água e resfriamento e não sei o que lá. É todo tipo de crise, mas a cabeça dele, ele tá pensando na crise ética que vai gerar. Entendi. Entendeu? Sim. Então, assim, é uma mudança estrutural e que nem todo país tá pronto pra passar, perfeito. Mas aqueles países que estiverem junto com ele vão conseguir passar da melhor maneira. Esse é a cartada, entendeu? Que ele Sim. lança no final. Ok. Cara, isso aí é uma ordem pelo caos.